Boa noite. No ar, 3 minutos de engenharia. Aqui, a infraestrutura de transporte é a principal notícia. Eu sou Ricardo Bonde e hoje vamos falar sobre os ensaios geotécnicos considerando o novo método de dimensionamento brasileiro. E para nos ajudar nessa conversa, convidamos o mestre e doutorando em infraestrutura de transporte, engenheiro civil, Ricardo Venescal. E para conduzir essa conversa, contamos com o nosso super repórter, Zé das Vias. É contigo, Zé. Boa noite, Bonde. Boa noite, Brasil. Pois é, Bonde, hoje temos um engenheiro civil apaixonado por engenharia rodoviária, com quase 20 anos de experiência em gerenciamento, construção, planejamento, fiscalização e supervisão de obras de infraestrutura de transportes. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Zé. Pois bem, você pode falar um pouco sobre o método de dimensionamento empírico, que é bastante utilizado aqui no Brasil? Claro, Zé. Há muito tempo que aqui no Brasil costuma-se usar um método empírico implantado pelo antigo DNR. Ele é baseado em um método americano desenvolvido pela ASTO, o qual parte do princípio que é preciso proteger o subleito contra as cargas aplicadas pelo tráfego e que podem gerar deformações plásticas excessivas durante todo o período de projeto. E qual o princípio de funcionamento desse método? Ele é baseado na caracterização e na capacidade de suporte do material componente de cada camada do pavimento, por meio de ensaio de índice de suporte Califórnia, que é mais popularmente conhecido como CBR. E esse método considera a aplicação de carga dinâmica? Infelizmente não, Zé. O método CBR considera a aplicação de carga de forma estática. Esse método contempla análises que consideram no dimensionamento problema de trincamento por fadiga das camadas asfálticas? Infelizmente não. Considera pelo menos algum tipo de deformação permanente? Também não, Zé. E como funciona um novo método de dimensionamento mecanístico? Esse novo método ele foi desenvolvido pelo professor Medina em 1997 e tem a capacidade de otimizar o dimensionamento da estrutura do pavimento, pois leva em consideração a capacidade que cada camada apresenta de resistir aos processos de deformação provocados pelas cargas de tráfego. Considera a tensão aplicada em cada camada e a deformação plástica sofrida pela mesma. Considera também a capacidade elástica de cada camada para se recuperar após o término da aplicação das cargas. Eu já ouvi falar algo do tipo, mas em relação às pessoas, tipo, capacidade de recuperar após sofrer situação de tensão. Isso mesmo, Zé. Essa capacidade é chamada de resiliência, assim como as pessoas são as camadas do pavimento. Essa capacidade é medida em função de um parâmetro chamado módulo de resiliência. Isso quer dizer que o módulo de resiliência vai mostrar a capacidade de cada camada do pavimento resistir às cargas e não se deformar? Exatamente, Zé. Você entendeu tudo. Entendido esse conceito, como você acha que devem se comportar os estudos geotécnicos considerando esse novo método de dimensionamento brasileiro? Como eu já expliquei, o novo método de dimensionamento considera a capacidade de recuperação de cada camada do pavimento. Sendo assim, os estudos geotécnicos deverão considerar também o ensaio triaxial, que determina o módulo de resiliência dos materiais e não devem dar tanta ênfase ao parâmetro do CBR. Eu ouvi falar que esse ensaio triaxial custa caro. É isso mesmo? Infelizmente sim, Zé. Pode chegar a custar até 6 vezes mais caro que o CBR convencional. Você acha que há possibilidade de redução desses custos? Eu acredito que sim, pois a tendência de utilização desse novo método é muito grande e com isso vários serão os estudos
com o intuito de tornar o ensaio de compressão triaxial mais acessível e desenvolvimento de novos equipamentos mais barato para sua execução. Atualmente, o equipamento chega a custar quase R$ 1 milhão. E esse ensaio é normatizado? Sim, o DENIT, através do método de ensaio 134 de 2014, apresenta os procedimentos para determinação do modo de resiliência dos solos. E também o método de ensaio 181/2014 apresenta os procedimentos para determinação do modo de resiliência dos materiais estabilizados quimicamente. Pois bem, Ricardo, para finalizar nossa entrevista, você tem mais algum comentário a fazer sobre os estudos geotécnicos no futuro? Tenho sim. A tendência é que o método mecanístico ganhe cada vez mais popularidade entre os projetistas e que passe a ser bastante utilizado no dimensionamento das vias brasileiras. Com isso, o ensaio para a determinação do modo de resiliência também ganhará mais popularidade pela sua importância, com grandes possibilidades de redução dos seus custos de execução. Como consequência, as deformações permanentes, o problema de trincamento passarão a ser considerados nos dimensionamentos futuros. A concepção de estudos geotécnicos tende a sofrer mudanças e passará a dar mais importância ao módulo de resiliência do que ao CBR. Excelente! Obrigado pela participação, Ricardo. Sempre bom conversar com um profissional de seu nível. Eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade, Zé. Agora é com você, Bonde. Obrigado, engenheiro Ricardo. Foi muito interessante a conversa. Obrigado, Zé das Vias. Como sempre, muito eficiente nas suas entrevistas. E aqui ficamos com mais um programa 3 Minutos de Engenharia. Boa noite, Brasil.